Paz e alegria, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje, no livro dos Atos dos Apóstolos, São Paulo, em passagem por Atenas, ele faz um discurso no Areópago. Areópago era o antigo Supremo Tribunal de Justiça de Atenas. Seria mais ou menos o correspondente com o nosso STJ de hoje. O ambiente ali era de muita discussão filosófica e os atenienses apreciavam as diversidades de ideias. E nesse ambiente, São Paulo anuncia aos pagãos, a homens supersticiosos e ignorantes, o Deus desconhecido. O Deus verdadeiro que eles não conheciam. Esse discurso de São Paulo, ele é muito importante para refletirmos, porque trata de modo direto da nossa relação como cristãos com essa sociedade secularizada e pagã. Sem dúvida, este é para nós um grande desafio hoje, quando nós evangelizamos. Por exemplo, como comunicarmos a palavra de Deus para as pessoas que desconhecem Deus, ou para pessoas que estão cercadas de discursos humanos e deuses estranhos. Assim como os cidadãos de Atenas desconheciam e não se importavam com o livro sagrado, de modo semelhante acontece hoje quando, no meio secular, nós citamos a palavra de Deus como autoridade. São Paulo, ele percebendo como era a forma de pensamento desse povo, ele disse, no versículo 17 e 22, versículo de 22, capítulo 17, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Bem como São Paulo observava também o temor supersticioso que havia imagens por todas as divindades, incluindo uma que era dedicada ao Deus desconhecido. Meus irmãos, como respondermos a questionamentos de pessoas que dizem, por exemplo, que o importante é ter fé, não importa qual é o seu Deus? As pessoas de Atenas, elas eram religiosas, mas ainda assim elas estavam perdidas na superstição e também na idolatria. Nesse texto nós observamos 3 tipos de resposta foram dadas ao discurso de São Paulo. Primeiro, nós podemos observar aqueles que zombam. Quando a palavra de Deus ela é pregada, é comum resposta de zombarias e oposições. Há pessoas que não são diferentes dos intelectuais de Atenas. Versículo 22, eles responderam: quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoaram, ou seja, zombavam. Então, quando ouviram São Paulo falar da ressurreição dos mortos, zombaram dele. Eles não aceitavam a ressurreição porque eles achavam que o fim da vida terminava com a morte. Na segunda resposta, há também aqueles que desprezam e agem com indiferença. Veja só no versículo 32. E outros diziam: nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Ou seja, isso quer dizer que nos dias atuais não é importante refletir sobre isto. São muitos os que agem e pensam assim. Adiam suas decisões para o outro momento. São muitos os que agem e pensam assim. E este é o maior perigo, porque o dia de amanhã pode não mais existir. A palavra de Deus, a Bíblia nos diz que se ouvirmos hoje a voz de Deus, não devemos endurecer o nosso coração. Meus irmãos,
Hoje é o dia, agora é o tempo, não amanhã. O amanhã pode não existir. E a terceira, finalmente, resposta, há também aqueles que se entregam e confiam. Veja no versículo 34. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Este último grupo de pessoas são aqueles que creem e se agregam à única igreja do Senhor. São aqueles que entenderam a mensagem de Paulo e foram convencidos pela verdade. Na vida, nós precisamos tomar essa decisão. Precisamos nos render a Jesus. Nascemos novamente, recebermos Jesus, é preciso assim nos render, não somente nos rendermos a Ele, mas é preciso também nós nascermos de novo para recebermos Jesus como nosso único Salvador, como nosso único Senhor. Há um grande abismo entre nós e Deus. E somente através de Jesus é que poderemos ser resgatados. A resposta de muito a Paulo foi: nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Versículo 32. Paulo, entretanto, saiu do meio deles e nunca mais voltou. Eu pergunto, será que a pregação de Paulo em Atenas foi um fracasso? Alguns homens e uma mulher acreditaram na sua pregação. Versículo 34. Entre eles estavam também Dionísio, uma mulher chamada Dâmaris e outros com ele. Qual é a sua escolha? Que decisão você vai tomar? Você já abriu seu coração para Deus? Você já confiou nele como seu Salvador e Senhor? Temos que proclamar, meus irmãos, Deus para os que ainda não o conhecem, não só com nossas palavras, mas também e principalmente com nossa própria vida. Falarmos dele e comunicá-lo com força e simplicidade. Isso que é essencial. Que assim seja. Amém. Deus te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.